Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer a precificação de um produto composto por diversas matérias-primas utilizando a planilha de precificação do Excel Genial. Caso você se interesse, eu estou deixando o link para aquisição dessa planilha aqui na descrição do vídeo. Essa planilha é composta por diversas abas, diversos cenários de precificação e nós vamos estudar agora o preço de venda com custo desconhecido, quando você não sabe qual que é o custo exato daquilo que você vai colocar preço. Existem outras abas, como por exemplo o custo conhecido, existe a aba de tabela de precificação para você precificar vários itens, limites de venda, precificação de serviço, de curso online, tudo isso está disponível aqui. Mas o que nós vamos ver hoje nesse vídeo é esse cenário aqui, preço de venda com custo desconhecido. Basicamente você vai ter que entrar com todos os itens, todas as matérias-primas que estão dentro desse item que você está precificando, qual que é a quantidade, a comparação com a quantidade referência e o valor referência, depois informações como margem de lucro, custo fixo e custo variável, e ele vai fazer toda a precificação para você. Antes de entrar com os dados aqui, nós precisamos fazer alguns cadastros na planilha, que ela vai levar em conta na hora de colocar esse preço. Você precisa utilizar também as abas de custos fixos, custos variáveis e fazer o cadastro de materiais. Lá no custos fixos, você vai informar todo aquele custo que, independentemente do que você for vender no mês, ele vai ocorrer. Então, geralmente, aquele custo que vai ocorrer mesmo se você fechar a porta do seu negócio, vai continuar aparecendo aluguel, IPTU, condomínio, internet, energia, enfim, todos os pontos que estão lá de maneira fixa dentro do seu negócio. Você vai entrar com o nome do custo aqui na coluna D, com o valor mensal desse custo aqui na coluna E e também com a sua expectativa de faturamento mensal que você já tem no seu negócio. Com base nisso, ele vai somar todos os custos fixos que estão na coluna E, nessa célula aqui, automaticamente, você não precisa fazer nada, e depois ele vai calcular o percentual do seu faturamento que vai ser consumido pelo custo fixo, tão simples quanto um sobre o outro. E esse valor está dando 9,1%. Quando você for precificar alguma coisa, esse percentual de custo fixo tem que ser repassado no seu produto, de certa forma que você consiga depois vender o produto, pagar o custo dele, pagar esses custos fixos e variáveis e ficar com uma margem de lucro que você vai calibrar também aqui dentro da ferramenta. Então precisou colocar uma coisa nova, caso apareça, por exemplo, taxa aleatória, por exemplo, que está lá, você coloca, por exemplo, R$100. Ele vai somar aqui, vai mudar o percentual, enfim, vai funcionar de forma bem dinâmica. Depois de informar os custos fixos, você vai informar os custos variáveis. O que são os custos variáveis? São aqueles percentuais que vão incidir sobre toda venda. Então, quando você realizar uma venda, vai ter um percentual que vai comer parte do seu valor de receita. Aqui eu coloquei alguns exemplos, 10% do faturamento consumido pela maquininha, 12,5% por impostos, 8% pelo delivery, enfim, são taxas que vão ser consumidas percentualmente do seu valor de venda. Então, quando você vender, por exemplo, um produto de R$100, você sabe que R$10 vai para a maquininha, R$12,50 para os impostos e R$8 para o delivery. Nesse caso aqui, a planilha vai pegar tudo que você digitar como custo variável e vai somar aqui ao lado. Então você percebe que ele está somando as informações e chegando no total de custo variável que você vai ter. Mais uma vez, isso aqui é utilizado para a precificação, porque quando você vender um produto, você tem que pagar isso aqui. Senão, se você não levar isso em conta, você vai ter problema. Você vai perder o valor aqui da transação da maquininha, dos impostos, do delivery e de outros custos variáveis. E quando você notar, você vai estar consumindo da sua margem, porque você não levou em conta. Então, você tem que colocar todos os pontos aqui. E aí, por fim, você vai cadastrar os materiais. O que é o cadastro de materiais? Aqui você vai colocar todos os itens que podem compor o seu produto final. Então veja bem, vamos supor que você trabalhe numa confeitaria. Você vai lá produzir bolo e tudo mais. Você tem que inserir aqui todos os ingredientes possíveis de serem utilizados. Por quê? Porque depois, quando você for calcular qual que é o custo desse bolo, por exemplo, que você está fazendo, você tem que vir aqui, selecionar o ingrediente e falar quanto dele você vai utilizar. Para calcular quanto que eu vou ter de custo daquela porção daquele ingrediente, ele vai consultar o que está aqui. Então você tem que sempre informar o nome do produto, nesse caso, por exemplo, a farinha, a quantidade de referência, que eu coloquei 1.000, e o valor referência 4,50. O que são essas informações? O 1.000 aqui se refere a uma referência de gramas.
E essa referência ela não é fixa, né? Ela não é sempre quilo, não é sempre grama, porque tem coisa que você vai trabalhar melhor com grama, tem coisa que você vai trabalhar melhor com quilo. Então eu, na hora de preencher os dados, eu tomei como base a grama. Então 1.000 gramas de farinha, que é 1 quilo, é 4,50. Você vem aqui e insere a informação. Quando você for puxar a farinha aqui para compor o seu produto, a quantidade que você for informar tem que conversar com a quantidade que você está colocando aqui. Então, se você informou gramas aqui, 1.000 gramas vale 4,50, aqui você tem que informar 300 com a cabeça de, opa, essa receita pede 300 gramas de farinha. Aqui no exemplo do ovo, eu fiz algo similar. Ó. O ovo eu coloquei 12 como 6,80. Por que eu coloquei 12? É 12 gramas aqui? Não. Nesse caso é 12 de quantidade. 12 ovos, uma dúzia de ovo, fica por 6,80 nesse exemplo que nós estamos fazendo. Então, quando você for chamar o ovo aqui na precificação do seu custo desconhecido, você tem que colocar uma quantidade que converse com a quantidade que você cadastrou. Nesse caso, se você cadastrou quantidade, aqui você vai colocar quantidade. No caso da farinha, você cadastrou gramas, aqui você tem que colocar gramas. Então é assim que a planilha funciona. Se por acaso aumentou o preço da farinha, por exemplo, você vem aqui, altera o 4,50 para o novo preço, e aí onde depender da farinha para calcular o preço do produto, ele vai alterar automaticamente. Então, uma vez que você cadastrou todos os materiais, você vai vir aqui no preço de custo desconhecido, que é a aba que nós vamos precificar agora, e você vai informar todos os itens que compõem esse produto que você vai montar junto com diversas matérias-primas. Você tem que sempre informar o nome do item e você percebe que aqui você pode inserir essa quantidade de itens e selecionando nessa caixinha tudo que está cadastrado. Se você quiser, por exemplo, cadastrar um novo item, você vem aqui nos materiais, insere uma nova linha abaixo do que já está preenchido, por exemplo, sal. E aí eu vou colocar que, por exemplo, 1 kg de sal vale R$5, um exemplo. 1 kg porque eu coloquei 1.000 aqui, 1.000 gramas. Então, 1.000 gramas vale R$5. Quando você vier selecionar aqui, vai estar o sal disponível para você colocar. Então, você seleciona o nome do item, você seleciona a quantidade que você vai usar daquele item e daqui para frente você não mexe mais. Então, por exemplo, nessa receita, vamos supor que eu use 3 ovos. Ele vai trazer para mim qual que é a quantidade de referência e o valor dessa quantidade lá no cadastro. Ou seja, o ovo, a quantidade de referência acaba sendo esse 12 e o valor referência de custo acaba sendo esse 6,80. Então ele faz a conta. Se 12 acaba sendo 6,80, então 3 vai ser 1,70. Ele faz a conta aqui para você. Mesma coisa no outro item, a farinha. Você está informando que vai ter 300 gramas de farinha. E ele fala lá do cadastro, ó, 1.000 gramas é 4,50. Então 300 é 1,35. Ele pega aquela fatia, o custo daquela fatia e vê quanto que você vai ter de custo nessa receita que você está fazendo. Nesse exemplo rápido, com ovo e com a farinha, que não compõe nenhuma receita, é só para título ilustrativo para você entender a planilha, ele vai ter 1,70 do custo do ovo, 1,35 do custo da farinha, e ao todo 3,5 o custo dessa receita, vamos dizer assim. Se você mudar, por exemplo, a farinha, que custa 4,50, passar a custar R$6, vai mudar tudo aqui. Hoje você tem 3,05 de custo. Se a farinha passar a ser R$6, automaticamente ele já leva para 3,50, porque a receita ficou mais cara. Então a planilha é dinâmica e ela funciona conforme você for alterando as informações. Então já descobrimos qual que é o custo dessa receita que você tem, o custo total. Depois você precisa informar mais duas coisas. Primeiro, qual que é a margem desejada? Ou seja, você vai colocar um preço de venda e em cima daquele preço de venda você quer ganhar quanto percentualmente? Ah, eu quero que se vender por 100, por exemplo, eu quero ganhar 15. Então sua margem percentual é de 15%. Você vai inserir esse número aqui, 15%. Depois você vai inserir uma última informação que é quanto que esse lote produz. Se você estiver fazendo uma receita muito grande, por exemplo, está fazendo pães, por exemplo. Você colocou aqui o que você precisa para fazer esses pães. Quando você faz pão, nesse caso, nesse exemplo, você vai ter saindo muitos pães com uma receita só. Então você vai informar aqui a receita e no fim você vai falar, esse lote que eu fiz aqui vai produzir, por exemplo, 4 pães. Você vem aqui e informa 4.
Então você vai informar a margem desejada e quanto que esse lote produz. E aqui ele já calcula qual que é o custo unitário, ou seja, se a receita toda é 3,5, quando eu pego isso e divido por 4, cada pãozinho vai ter de custo 76 centavos. E aí, por fim, ele resume aqui para você algumas informações de cálculo, ou seja, ele te traz o percentual do custo fixo, que é aquele que a gente viu, ele te traz o percentual do custo variável, que a gente viu também, ele te traz a margem que você sinalizou quanto você quer, calcula o markup, que é uma ferramenta matemática para chegar no preço de venda, e aí ele informa, ó, esse custo unitário de 0,76, esse pãozinho que te custou 0,76, ele tem que ser vendido a 1,68, R$ 1,68 nesse exemplo, para que você consiga ter o lucro, pagar o que você tem de custo fixo e custo variável. E por fim, como forma de verificar se deu certo ou não, eu trago aqui ao lado o que eu chamo de DRE do projeto. O que é esse DRE do projeto? Ele vai mostrar onde você vai gastar dinheiro e quanto você vai gastar dinheiro durante as etapas até chegar no lucro do seu produto. Então veja só, aqui eu coloco a frente individual, que é daquele um pãozinho que foi precificado, e aqui eu coloco do lote, que é da receita como todo. Vai conversar com aquilo que você precificou como todo antes de quebrar em unidades menores. Então o preço de venda que você viu que era 1,68 por produto, ele vai aparecer aqui. Então meu preço de venda de cada pãozinho vai ser 1,68. Os custos variáveis, eles vão aparecer aqui. Então, 10% desse valor vai para a maquininha, que era aquele valor que você tinha colocado aqui. 12,5, que é 21 centavos, vai para os impostos e 13 centavos vai para o delivery, porque é 8%. Óbvio, quando você tiver um produto com escala, aqui algo maior, esses valores vão ser mais representativos. Mas você percebe que o que ele está perdendo em cada etapa de custo variável é justamente o percentual que você falou para a planilha. Se você mudar, por exemplo, o delivery, o delivery não é mais 8%, é 15%. Esse preço de 1,68 vai mudar. Então, por exemplo, o delivery 15%, o valor não vai ser mais 1,68, vai ser 1,98. E vai mudar tudo aqui. Então fica uma precificação muito dinâmica e você consegue ver que os valores batem. Você tem então esses custos variáveis separados e eu somo aqui, ó, total de custos variáveis, eu somo todos eles. Você está perdendo 74 centavos de real em custo variável. Depois eu trago os custos fixos, ou seja, sempre 9,1% do que você vendeu. Então, se você vendeu por 1,98, você tem que separar 9,1%, que dá 18 centavos, para conseguir reservar esse valor lá para o seu montante de custo fixo. E quando você vender o suficiente para chegar nesse valor de 18.200 que você informou, você vai ter pago o 1.652 de custo fixo. Então você tem que descontar essa precificação aqui também. Depois eu entro com o total do custo do produto, que foi essa mercadoria que você informou aqui, e somando total de custos, fixo, variável e total do produto, eu chego com 1,69. Se eu tenho 1,98 de preço de venda e 1,69 de total de custos, me sobra 30 centavos de margem de lucro, que dá 15%, que é o que você informou aqui em relação ao preço de venda. Se você mudar, por exemplo, esse 15% para 20%, o seu preço de venda vai mudar e você vai ter aqui uma nova margem de lucro, que é de 20%. Então a planilha é totalmente dinâmica, ela vai alterando o cálculo conforme você entrar com os dados. Depois eu tenho também o lote. O lote nada mais é do que a receita toda, então toda a receita. Você lembra que a receita deu R$ 3,05 e você quebrou em 4 pãezinhos no nosso exemplo, ficando cada pãozinho com o custo de 76 centavos? Esse 3,05 ele vai aparecer aqui, ó, custo do produto. Ou seja, quando você vender todo esse lote, você vai estar vendendo o de custo 3,05. Então eu pego e multiplico essa visão individual por pãozinho, eu multiplico por 4. Porque aí se aparece um preço de venda de 9,13, a maquininha, impostos, deliveries, total de custo variável, total de custo fixo, total de custo do produto, o total de todos os custos e aí quanto que te sobra, que é também 20%. Então você consegue, alterando as informações e verificando para onde esse dinheiro está indo, e no fim você consegue fazer uma precificação muito assertiva com essa planilha de formação de preço de venda do Excel Genial. É uma planilha muito simples, como você viu tem várias outras opções. Se você já tiver um produto de custo conhecido, por exemplo uma camiseta, você não precisa compor o custo como nós fizemos aqui, você já vai direto ao ponto, você já consegue fazer isso bem rapidamente. Se você tiver, por exemplo, vários produtos para precificar, eu consigo trazer essa informação aqui,
Então você consegue precificar vários produtos bem rapidamente. Você não precisa ir fazendo um a um, como seria o caso aqui. Você já consegue uma tabelona para colocar todos eles. Enfim, você consegue vários cenários de precificação, serviço, curso, limite de venda. Tem bastante coisa interessante nessa planilha. Então, caso você tenha se interessado, não se esqueça, o link para aquisição está aqui na descrição do vídeo. Aproveite, bons negócios e nós nos vemos por aí. Até mais.